Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do Unisul TV Esporte. O atleta Peter Rosa encerra o circuito brasileiro de maratonas. Árbitros de atletismo, estudantes universitários e atletas da modalidade agora podem conferir mais em História em Quadrinhos. Os juniores do Hercílio Luz brilham no futebol catarinense. A equipe é vice-campeã. No futebol profissional, o jogo decisivo contra o Imbituba é remarcado para o próximo domingo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Unisul TV Esporte. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação, começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias do Brasil e principalmente aqui do nosso esporte. Ao meu lado o Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. E destaque aí para essa terça-feira. Essa alteração de rodada aí que foi feita pela Federação Catarinense de Futebol, aí mais uma das ações da Federação Catarinense de Futebol que vem prejudicar principalmente os clubes, quer dizer, passar esse jogo de amanhã para domingo na véspera do jogo praticamente, né? Ontem à noite, ontem final da tarde, começo da noite, só beneficia o Juventus e só prejudica as outras equipes. O Porto já estava na estrada rumo a Jaraguá do Sul quando ficou sabendo que o jogo aconteceria só domingo e não amanhã. Então, mais uma medida totalmente arbitrária, em cima da hora, goela abaixo mesmo, como se diz, da Federação Catarinense de Futebol. Infelizmente, quem paga mais uma vez é o torcedor que estava se programando, os clubes que estavam se preparando para jogar, e o beneficiado nisso tudo aí só o Juventus. Você de casa pode participar pelo nosso MSN, o nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br. O espaço sempre está aberto para você de casa participar. Está aqui o nosso endereço eletrônico aqui no rodapé da tela, unisultvesport@unisul.br. Participe do nosso programa, estaremos em tempo real até às 12h30 e o assunto agora é futebol. Faltam 4 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série A e na parte de cima e também na parte de baixo segue equilibrado a briga. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro e por enquanto as rodadas vão sendo decisivas, vão se tornar decisivas. Quarta-feira já tem jogo, Palmeiras e Sport. E você confere na tela aí o São Paulo na liderança com 59 pontos. O Palmeiras caiu para a segunda posição, está com 58. O Flamengo subiu para terceiro com 57. Em quarto lugar, o Galo Mineiro com 56. E em quinto, o Cruzeiro com 54. Impressionante a queda do Internacional. Está em sexto lugar agora com 53 pontos. Colorado aqui do professor Rafael Matos, também do Eduardo Ventura, tem uma turma toda que não está nada satisfeita com essa campanha, principalmente no retorno do Internacional. Ao contrário do Avaí, que vem fazendo uma grande campanha, um belo campeonato brasileiro, sétimo lugar, 50 pontos, ninguém esperava um Avaí tão forte esse ano, enfim, e aí tirou as desconfianças e o Avaí em sétimo lugar, o Corinthians em oitavo lugar com 49, não tem tanto interesse, mas está fazendo seus pontinhos. Na turma de baixo, incrível a recuperação do Fluminense, que tem 36 pontos, está 5 atrás de Coritiba e Botafogo. Palmeiras Sport. Será que o Sport pregaria uma peça no Palmeiras? Acho que pode ser, né? O Sport está desesperado, é uma das últimas cartadas. Se o Sport não ganhar esse jogo, o Sport Palmeiras que criou aí uma história. Matematicamente, ele é virtual rebaixado. Já é virtualmente Ficaria rebaixado, matematicamente, né? Porque está, por exemplo, do Fluminense, está 6 pontos atrás do Fluminense. Quer dizer, está 11 pontos, porque o Fluminense ainda dá 5 abaixo do Botafogo. Está 11 pontos de sair da zona de rebaixamento. É muita coisa. Então o Sport está praticamente rebaixado. Eu acredito, claro, que o favorito absoluto é o Palmeiras. O principal problema do Palmeiras é o futebol que ele vem apresentando, né? Contra o Corinthians teve dificuldades também contra o Flamengo, quando jogou lá no Parque Antártica, também... Dificuldades contra o Corinthians, no último jogo agora contra o Fluminense que perdeu. E antes disso... O que sobrou foi aquele 3-0 lá no meio de semana. 4-0, né, no Goiás. É, mas antes disso foram 3 derrotas seguidas também. Então, nos últimos 6 jogos, o Palmeiras fez 4 pontos. Isso é um aproveitamento terrível. 18 pontos disputados, fez 4. Então...
E tem uma tabela muito complicada do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda pega o Grêmio fora de casa. A situação do Palmeiras é bem complicada. Sendo dos 3 times que estão ali, apesar do Palmeiras ter 1 ponto a mais que o Flamengo, ele tem uma situação bem mais difícil que a do Flamengo, porque a tabela é muito complicada. Assim como a tabela do São Paulo é muito boa. Só depende dele, né? Mas tem muito jogo com mala branca, mala preta, que vai ter muito. Sim. Principalmente mala branca. E né? O campeonato só está nesse nível de equilíbrio justamente porque muitos resultados têm sido. Você vê o Barueri, que ninguém esperava, tirou ponto do Flamengo, tirou do Internacional. Sim, nessas 3 derrotas seguidas que o Palmeiras teve, que a gente falou antes desses últimos 3 jogos, o São Paulo também, se não perdeu os 3, perdeu 2 e empatou 1, quer dizer, o São Paulo também veio perdendo muitos pontos bobos aí. Enfim, é por isso que o campeonato é equilibrado e ainda dá para projetar muita coisa. E o campeonato segue em aberto. Vamos falar de festa. Festa lá em Imbituba. Após o empate, então, desse fim de semana contra o Porto, o Imbituba foi a primeira equipe a garantir a vaga na primeira divisão do futebol de Santa Catarina em 2010. Você tendo imagens da festa realizada lá na cidade de Imbituba, o prefeito da cidade, o Beto Martins, recebeu os atletas. Nessa segunda-feira, o grupo esteve passando pela cidade no carro do Corpo de Bombeiros. E tá aí a festa do Imbituba na primeira divisão do futebol de Santa Catarina. Alguns 5 anos, 6 anos atrás, o pessoal não se imaginava ver aqui uma equipe de Imbituba na primeira divisão do futebol catarinense. 3 ou 4 anos atrás, a grande novidade era ter um time de Imbituba que disputou o campeonato que participasse pelo menos, né? Que participasse do campeonato catarinense da segunda divisão, surpreendeu a todos naquele ano de 2007, quando foi vice-campeão do turno e foi vice-campeão geral também, no ano que o Atlético Tubarão subiu, mas muito atrás, o Atlético Tubarão ganhou os 2 turnos. Então, mas ainda assim fez uma campanha já surpreendente. Se tiver a foto aí, pode colocar de novo no ponto aí, enquanto a gente vai comentando. A festa, foi feita uma grande festa onde Imbituba, carro do Corpo de Bombeiros, recepção do prefeito. E justa a festa, hein? Vamos... Não, totalmente justo, e o Imbituba está totalmente cada um na tem dele. A sua torcida, mas... Disputou o primeiro turno até a última rodada, acabou perdendo para o Juventus, foi campeão do segundo turno com sobra, venceu agora esse quadrangular também com sobra, invicto. Na somatória de pontos tem a melhor campanha do catarinense da segunda divisão. Mas bem disparado, Juventus ali bem atrás e todo o resto muito atrás também, então sobrou completamente. Em casa o Imbituba venceu todos os jogos, só empatou 2 jogos, empatou com o Porto agora nesse quadrangular e aquela última rodada do retorno contra o Ercílio Luz. De resto venceu todos os outros jogos, é totalmente justa a festa e vai entrar tranquilo no jogo contra o Ercílio por justiça, porque sobrou na competição. Parabéns ao CFZ Imbituba, a toda a cidade de Imbituba, pela classificação à primeira divisão. E agora aguardamos o jogo do próximo domingo com a equipe do Imbituba, o jogo entre Imbituba e Ercílio Luz. E vamos ver no que dá esse jogo no fim de semana. O Ercílio Luz também dependendo de outros resultados. Vamos para o intervalo. A gente vai falar ainda do Campeonato Catarinense, vai falar do Ercílio Luz. Tem matéria especial contando como é que a equipe está se preparando para o jogo do fim de semana agora. Era quarta, não será mais. E também vamos falar sobre atletismo, um quadro especial no próximo bloco.